A criação de uma campanha chega a ser caótica de vez em quando, que são muitos erros e acertos até você chegar no produto final. A gente conversou com a criativa Sophie Schomberg, da Pererodel, e ela contou pra gente qual foi o processo criativo para a campanha premiadíssima da Getty Images. Vamos conferir. Getty é um bom caso assim para se contar, porque ele foi o trabalho mais diferente que eu fiz, assim, de longe, como concepção e como processo de produção. A gente começou com uma ideia do meu duplo Kotler, Marcos Kotler, um gênio total e absoluto. Você pode, se a gente fizesse um filme só com fotos, só usando as fotos da Getty. Falei, gênio, maravilha, a gente pode contar a história que a gente quiser, né? Então a gente começou a criar pequenas sinopses. A gente queria fazer uma campanha de vários filmes. Quando a gente viu, a gente levou 5 meses para terminar um filme. A gente começou, pô, vamos contar a história da humanidade. Começamos assim. Então vamos contar a história lá do Adão e Eva até os dias de hoje. Eu tentava criar um enredo e um roteiro como guia. O Kotler tentava fazer a edição de imagens. A gente achou que seria contar a história da humanidade, seria demais. Então vamos pegar frações da vida de uma pessoa, frações da vida de um cachorro, de uma libélula. A gente foi abrindo caminhos, foi montando, editando e criando o roteiro ao mesmo tempo. A gente conseguia contar uma história até um ponto X, ela parava, empacava naquele ponto, casal que se conhece, casa, e aí a gente queria achar um momento de discórdia entre eles, né? O que a gente faz para eles? Tinha que ter um drama, vamos separar o casal, por quê? Porque tem muito trabalho, muitos filhos, muitas coisas para pagar, a gente não conseguia contar essa história. Então a gente foi indo, a gente chegava achando que estava começando a dar certo, alguém passava pelo computador e falava assim, não estou entendendo nada, o que é esse filme? Aí a gente derrubava tudo, começava do zero. Então a gente começou e recomeçou umas zilhões de vezes. Num determinado momento a gente já não sabia mais o que fazer, então a gente matou a mulher no filme. Basicamente, quando você não sabe o que fazer, você mata um personagem. A gente matou a velhinha e o velhinho ficou triste, deprimido, tomando remédios, infeliz. Foi buscar alento no bingo e lá ele ficou milionário, comprou um barco e aí recomeçou a vida dele de novo. Ponto, acabou a história aí. Então foi um processo muito interessante, muito extenuante, que quando terminou eu falei, nunca mais vou fazer isso na minha vida. E aí no ano seguinte a gente falou assim, pô, se a gente fizesse com um arquivo de vídeos? E aí começou tudo de novo. E a gente fez o segundo filme, que também a gente só podia usar os arquivos de vídeos deles, nenhuma interferência, a gente não mexeu em nada, a gente só foi editando. E também foi difícil, mas a gente já tinha o aprendizado do ano passado. Então a gente sabia que a gente ia ter momentos assim muito... Agora chegamos lá, não, agora cai, agora... Então a gente já estava preparado emocionalmente para esse trabalho. E deu super certo. Eu gosto bastante do segundo filme, principalmente porque ninguém achou que a gente ia conseguir fazer um segundo filme usando a mesma ideia. A gente não conseguia editar de um jeito que a imagem fluísse bem, que a imagem parecia não ser uma sequência boa, não ter naturalidade, a gente derrubava aquela sequência. E aí, derrubando essa sequência, a gente recontava a história a partir daquele ponto. A gente tinha que estar na mesma posição, né? Tinha que estar centralizado, senão você não consegue. Se o cara está à esquerda, ou o cara está à direita ou à esquerda, tem que estar mais ou menos centralizado na tela. Senão a gente não conseguia contar isso, não conseguia fazer essa sequência funcionar. Houve limpeza, né, nos restinhos, nos cantinhos da imagem, mas zero manipulação. A gente tinha outros roteiros completamente
Tinha um que era um cara que mudava de sexo, por exemplo. Ele começava homem e terminava mulher. Para você mostrar o quão aberto eram as possibilidades. Tinha um casal que se separava, a mulher engordava de ficar muito em casa dando só comidinha para a criança, e o cara ficava sem dinheiro, e aí eles iam se distanciando, aí se separavam. Essa era uma opção, enfim, a gente foi trilhando 500 caminhos até chegar no que as pessoas entendiam. Estava tão dentro do assunto que às vezes a gente estava para a gente e para o Kotler, estava muito claro e evidente. Aí as pessoas olhavam e entendiam a história. Aí a gente ficava puta, achava que a pessoa não tinha entendido porque era burra, óbvio, como é que você não está entendendo esse filme? Mas aí a gente tem que ter a humildade de entender que quem está lá de fora não está com a mesma predisposição, né? E isso é muito importante em propaganda, entender que quem está assistindo, principalmente o consumidor final, ele não tem predisposição para entender o teu trabalho. Então você tem que ser claro, você tem que fazer um trabalho que seja claro, senão as pessoas não vão se esforçar. Não é cinema, não é arte. Vou fazer um esforço aqui para entender esse filme. Ou as pessoas entendem de cara ou esquece. Nunca mais vai ser lembrado, né? Foram, se não me engano, mais de 5.000 imagens vistas do arquivo. O Kotler, que é o diretor de arte, ele comprou uma cadeira nova para fazer esse job. Uma cadeira super incrível, gastou uma fortuna porque ele ficava muitas horas catando imagem. É muito amor por uma ideia. Foram 5 meses de loucura, mas foi possível. A gente precisava de uma trilha, ela foi produzida, que pontuasse essa história, que servisse como guia pra gente, né? E tem um ritmo do clique, como se a gente estivesse clicando a cada foto, entendeu? A versão para o YouTube, você conseguia clicar na foto, parar na foto, e se você queria comprar, você clicava naquele frame e já te direcionava para o site da Get, você já podia comprar essa foto. E a gente colocou também no meio das histórias, colocar umas coisinhas engraçadas, assim, que as pessoas começaram a pirar para tentar achar. Você viu no número tal, que tem sei lá, um He-Man, ou tinha sei lá o quê, entendeu? Então a gente fez umas pegadinhas assim no meio do filme. E o segundo tinha a dificuldade de repetir o sucesso e a descrença geral de que vocês não vão conseguir, não vai ficar bom. Você fazer a segunda versão sempre tem a tendência a dar errado, né? Sempre você fica órfão da primeira versão. Então eu, particularmente, fiquei muito aliviada de ter dado certo. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme.
a gente tinha um pouquinho mais definida. A gente já tinha aprendido com os erros do filme anterior, de não ficar enlouquecendo muito, né, de criar tantas possibilidades que a gente sabia que a gente ia quebrar a cara em algum momento. Então a gente de alguma maneira, a gente foi mais por esse caminho, a gente definiu que eles iam se separar e a gente definiu as personalidades de cada um. Ela é para fora, ela era para o mundo e ele era para dentro. Então foi mais fácil de trabalhar nesse sentido, quando a gente disse, não, vamos nessa, senão a gente vai enlouquecer, a gente não vai terminar nunca. E a gente conseguiu, eu nem lembro quanto tempo levou, acho que foi mais rápido. Não foi tão insano. Ganhou Cannes, ganhou One Show, ganhou D&D, ganhou bons prêmios. Deu certo. A gente tem orgulho dele.